Ok, obrigada. Então, iniciando a reunião de julgamento de outubro, começando a sessão do dia 5, período da manhã, e já esclarecendo que o doutor André Urich Pinto participará de todas as sessões na vaga que a gente tem de conselheiro representante dos contribuintes. Então, começando o item 1 da pauta, doutor Matheus. Pois bem, item 1 da pauta, a embargante Fazenda Nacional, interessado Mirtil Fernandes Levi. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do acórdão proferido por essa turma em sessão de 9/5/2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, cujas emendas são reproduzidas. Aqui eu transcrevo a emenda. Alega embargante que o voto condutor do acórdão reconheceu uma área de reserva legal de 138.710 hectares, concluindo pelo restabelecimento da isenção das áreas de reserva legal. Contudo, o lançamento se refere a uma área de reserva legal de 135.841 hectares. Tendo em vista que a decisão embargada reconheceu a área superior ao litigado, o vice-presidente da primeira turma da quarta Câmara da segunda sessão decidiu pela inclusão do referido processo em pauta de julgamento para apreciação da omissão e contradição apontadas. Em seguida, os autos foram distribuídos a este conselheiro para apreciação e julgamento dos embargos de declaração. É o relatório. O juízo de admissibilidade constata que a tempestividade do recurso, enquanto-se presentes os demais requisitos. No tocante ao mérito, a embargante alega que o voto do condutor do acórdão reconheceu uma área superior ao objeto do litígio. Entende que transcreva as considerações da embargante. Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante. No voto ficou consignada a matéria em litígio, reconhecimento em área superior ao litigado, conforme se extrai do excerto abaixo, o que resulta em um julgamento ultra petita, desrespeitando os limites da lide. Aqui eu transcrevo os excertos do acórdão. Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar claramente a controvérsia após sua apreciação, restringindo sua atuação a um território demarcado. Os limites são fixados pela pretensão do fisco e, por outro lado, pela resistência do contribuinte. No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo embargante, a decisão recorrida extrapolou os limites da lide, eis que restabeleceu a área de utilização limitada à reserva legal superior à área declarada, objeto de lançamento pela fiscalização. Ao decidir sobre matéria estranha os limites da lide, a diferença entre a área reconhecida na decisão embargada de 138 e a área declarada e objeto de lançamento, o colegiado proferiu julgamento ultrapetita. Aqui eu esclareço que o recurso voluntário não é um instrumento hábil para requerer a inclusão de áreas não declaradas, o que deve ser feito antes de notificado o lançamento, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento, não poderia mais a administração fazendária retificar o referido ato, transcreve jurisprudência. Nesse sentido, cabe reforçar que a retificação da DITR deve ser feita antes de notificado o lançamento, apenas reitero a conclusão. Dessa forma, então, estou votando por acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para fim de manter a rejeição da preliminar arguida no recurso voluntário, nos termos do acórdão recorrido, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, para fim de restabelecer a isenção da área de utilização limitada, reserva legal, de 135.841 hectares. Então, resumindo, houve o reconhecimento de uma área superior ao litigado, e esse foi o motivo dos embargos da Procuradoria. Alguma pergunta?
Engraçado a gente não ter visto isso, né? No dia do julgamento. Engraçado também é que o processo... Ah, tá. O Raid, que foi o relator do principal, né? Você tá pegando os repetitivos. Isso. Não tinha como ver, né? Por conta que era repetitivo. Sim, mas o repetitivo replicava a decisão no principal, né? Será que o principal era outra coisa? Não sei. Então, exatamente. A área do principal era diferente da área desse aqui. Ah, entendi. Por isso que deu essa divergência, né? Ah, tá. Então, acolher os embargos com efeitos infringentes. Precisa falar da preliminar, Matheus? O embargo, ele tratava da preliminar? Não. Então, não vamos falar sobre isso, não. Tá certo. Ele falou que é o quê? É contradição? Para sanando... Deixa eu só ver. Apontada. Omissão. Omissão e contradição. Por que o provimento parcial? É porque eu tô mantendo o voto, né, mas apenas mudando a área. Então eu tô mantendo o mesmo dispositivo da decisão embargada. Mas que é o provimento parcial. Não. Uma coisa é o provimento do recurso, outra coisa é dos embargos. Entendi. O embargo é provimento total, não é não? Colher os embargos, você vai acolher, não é nem provimento parcial. Você está mudando o resultado? Porque é infringentes, né? A área era maior. Não, sim, mas você vai falar alterar o dispositivo para? Alterar o dispositivo da corda embargado para? É isso? Isso. Qual é? Qual dos membros do colegiado? Qual que passa a ser o novo dispositivo? Qual dos membros do colegiado? Por unanimidade de votos? Rejeitar? Acolher os embargos, atribuindo efeitos infringentes para fins de alterar o dispositivo, não? Do acórdão recorrido. Do acórdão embargado para. Acórdão embargado para fins de. Para, 2 pontos. Aí eu vou escrever a nova redação. Acordo do mesmo colegiado era por unanimidade, não era? Antes? Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito dar parcial provimento. Dar provimento parcial ao recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a área de reserva legal. Aqui ficou como isenção da área de utilização limitada, né? Para restabelecer a área... Né? Aqui está assim, restabelecer a isenção da área de utilização limitada, entre parênteses, reserva legal. Isenção. Eu vou copiar e colar o seu aqui, que eu acho mais fácil. Que está igual o que está no acordo. Doutor Matheus? Isenção. O dispositivo do acordo não está equivocado. O que está equivocado é que não caberia essa reunião dos processos para julgar em lote, né? Porque as áreas não eram as mesmas. Uhum. Eu só fiquei na dúvida o que está sendo feito aqui no resultado, porque a parte dispositiva do acordo está correto. Estabelecer a isenção da área. Uhum. Só que cada área, a área informada no processo, declarada no processo, não é a mesma do outro. Entendi. Não é verdade? Aí o seu voto, que é o voto do paradigma, ele possivelmente, a não ser que tenha sido objeto aqui de embargo, ele possivelmente o senhor respeitou, né? Nós respeitamos, como foi dito,
o valor declarado. Só que aquele raciocínio não se aplica ao repetitivo. Acontece que no voto, o voto ele traz esse 138. Então, o senhor está alterando o voto. A ata não, o dispositivo... Estava se falando... o dispositivo. Então, isso me causou dúvida aqui do que realmente estamos alterando no resultado. Bem observado. Não é o resultado, não. É a conclusão, né? Sim, pode ser. É bem observado. Eu estou olhando aqui agora o paradigma, peraí. A gente deve ter tomado cuidado de não se referir... Não, mas tem no dispositivo. Assim, na conclusão do voto, né? Na ata no dispositivo está restabelecer a isenção da área de utilização limitada de 126.986 hectares. Não, no 2007-58... É do acordo do principal, 2007-09, é o paradigma. Tem sim, no dispositivo tem a área. Isso, aí na página 174, que é o acórdão deste processo aqui, também tem a área, e lá tem a de 138. Eu não estou vendo aqui a área no principal? 10? A parte dispositiva foi assim registrada. Logo no começo do seu relatório, doutor Matheus. Então está errado. Eu estou olhando o paradigma, o que foi paradigma daquele lote. O paradigma, ele tem um valor diferente, é 126.986. Isso. Já o repetitivo não cita valor. Não, mas cita no sim. Voto tem valor. Isso, e é 138. E não é o valor do voto do Dr. Matheus. Porque no paradigma o voto do Dr. Matheus é 126. Dr. Raid. Não. O que acontece é o seguinte, quando foi fazer o repetitivo, colocou o valor de 138. Só que esse valor, ele é além da área declarada. Mas por que 138? Eu não sei, é o valor que está lá. Quem foi montar os lotes mudou. Mudou? É o valor que está no acordo. Não colocou o voto do voto, não colocou 126, colocou 138, mas nem é 126, é outro valor ainda. Não é nem 126, nem 138. Mas que isso, quem fez? Eu não ia ficar conferindo isso, né? Complicado. Se eu for conferir repetitivo por repetitivo, é complicado. Quando eu falei a parte dispositiva registrada na ata. A parte dispositiva da conclusão, lá consta 138. Então o que está no acordo não corresponde à ata? O dispositivo do acordo... A ata, ela foi genérica, né? Assim, a parte de conclusão, até por limitação do campo da ata, e também por se tratar de um repetitivo. Mas na conclusão do voto existe o 138. Como é que pode? Por isso que eu pensei com efeitos infringentes, etc., porque no voto consta o 138. A utilização limitada reserva... eu acho que é a declarada, não é? No limite do valor declarado, não é isso? Pois é, mas a PGFN ela já até especificou essa área no embargo dela, e realmente é essa área que lá consta. Então eu fiz questão de colocar aqui, para não ter nenhuma dúvida ainda. Gente, quem foi formalizar colocou outra área lá. Porque só tinha que copiar e colar do principal. Não tinha que inventar outra área. E que realmente mudou. O paradigma está 126 e alguém escreveu 138 mil. Eu acho que a gente pode falar... a gente não está restabelecendo tudo? O valor total declarado? No limite do declarado. Sim, então a gente pode falar da seguinte forma. Alterar o dispositivo... Nós temos e no mérito dar parcial provimento para fins de restabelecer a isenção da área de utilização reserva. A gente pode dar outra redação. Sim. Declarado. Restabelecer a área de reserva legal declarada. Bom. Tá ótimo. Por mim, ok. Daí, no voto é bom deixar claro o valor, né? Não, já tá claro. No voto tá claro que é esse valor.
E aí a gente eu vou manter essa redação, só muda a conclusão. Se fosse diferente da declarada, a gente teria que falar. Mas exatamente o que aconteceu foi porque deram mais do que o declarado, não é isso? Isso. Então é no limite do declarado. Dá provimento parcial recurso, vamos colocar aqui, ó. A causa exclusividade por unanimidade de votos, rejeitar plenário e no mérito, dá provimento parcial recurso voluntário para restabelecer a isenção da área de utilização limitada, reserva legal declarada. Certo? Certo. Então, só deixando bem claro, que nós estamos alterando é a conclusão do voto, não a parte dispositiva. É porque é o seguinte, né? O que seria a parte dispositiva? Nós estamos alterando o dispositivo também, porque nós estamos aumentando. Porque o originário só parava em reserva legal. Estabelecer a área de reserva legal. Nós estamos aumentando a palavra declarada. Porque o dispositivo aqui do voto, né, é realmente a conclusão. Só que aqui no CARF existe uma redação, não é que é diferente, mas uma redação adaptada para a ata por conta das limitações do sistema, etc. Mas o dispositivo mesmo é essa conclusão que tem no voto, que lá constou 138. Por isso que eu acho que realmente a gente está alterando o voto. Nós estamos alterando a conclusão e o dispositivo. Porque nós vamos acrescentar a palavra declarada no dispositivo. Então, eu acho que a gente pode colocar o seguinte: por não acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando a omissão e contradição apontadas, alterar a conclusão, alterar o voto e o dispositivo do acordo embargado para. Alteramos o voto e vamos alterar o dispositivo para acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a isenção da área de utilização limitada, reserva legal declarada. Vou manter tudo igual, acrescentando a palavra declarada. E no voto você coloca a área, entendeu? Na conclusão. Sim, eu deixo no voto. Pode ser assim, Cleberson? Então, bem, porque restabelecer teria que se restabelecer alguma coisa que já tinha sido feita, né? Então seria declarado, né? Mas se essa palavra realmente ajuda a deixar claro. É porque ele restabeleceu tudo, né? Mas é no limite do declarado. Não, quando se restabelece é aquilo que já tinha sido. Mas então já estava, né? Mas eu acho que. Para mim o problema é só aproveitar áreas. O voto faz o raciocínio sobre áreas que não são as mesmas em todos os processos, só isso. Mas, da minha parte, não tem óbvio. Então, ok. Então, você acompanha, né? Acompanho. Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Matheus, não, André. Acompanho. Então, com os membros, eu também, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando a omissão e contradição apontadas, alterar o voto, e o dispositivo do acordo embargado para acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial e recurso voluntário para restabelecer a isenção da área de utilização limitada declarada. Ok? O 2. Mais ou menos o mesmo sentido? É a mesma situação. Inclusive, a área até a mesma. Que engraçado. E o terceiro? Então, eu estou repetindo, tá, pessoal? O mesmo resultado. O terceiro. Com entre parênteses, reserva legal, né? Ok. Como estava no original. Isso. Exatamente. Só aumentei a palavra declarada. O terceiro também é a mesma coisa. Inclusive, a área é a mesma. Uhum. Deixa eu só conferir aqui a questão da preliminar, se tem todos os votos. Sim, mesma situação. Eles são idênticos. Ok, então pronto. 1, 2, 3. 4. Agrícola Camburi. O quarto é a Agrícola Camburi. Final 2012, 14.
aproveitando que nós já discutimos situações deste mesmo contribuinte semelhantes em oportunidades anteriores, e estou seguindo na mesma linha, que se trata também de embargos de declaração contra a Corno, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, por entender que por apontar obscuridade no que se refere às áreas cobertas por florestas nativas. Os embargos são tempestivos, estou conhecendo. Tanto o voto do conselheiro relator quanto o voto do vencedor entenderam que tanto as áreas cobertas por florestas nativas primárias quanto secundárias são passíveis de exclusão do montante tributário por força de lei, desde que seja comprovado o estágio médio ou avançado de regeneração. Todavia, o que se verifica na leitura dos artigos da Lei 11.428, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, é que, de fato, como aduz o embargante, as áreas que necessitam de comprovação de estágio médio ou avançado de regeneração são as florestas secundárias, não as florestas primárias, né, que é o que foi... Nós já fizemos um desses. Sim, já fizemos, então só apenas... para quem talvez não lembra, né, foi talvez 2 meses atrás. Isso, eu lembrei. Uhum. Então aqui eu esclareço que, na verdade, houve um erro aqui nessa apreciação, de modo que eu estou acolhendo os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para fim de reconhecer também a isenção da área coberta por florestas nativas, de 1.544,765 hectares. Aqui eu registro também que existe um pequeno erro formal na conclusão do voto, mas que não altera o pedido, que o pedido realmente é na área que consta no laudo de 1.544 hectares. Então, estou acolhendo da mesma forma que outros, né? Acolhendo os embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para fim de reconhecer também a isenção da área coberta por florestas nativas de 1.544,765 hectares. Ederson. Como foi dito, já que nós já votamos, só deixo claro novamente que aqui não foi abordado a questão da exigência do ADA, né? Na época, até discutimos, mas entendendo que não havia comprovação dos requisitos para a área de floresta, o voto não abordou essa questão do ADA. Então, por isso, eu acompanho aqui o voto para retificar o voto original, tendo em conta o que consta do processo, né? O relator. No voto original eu fiquei vencido. Eu negava provimento, correto, doutor Matheus? Deixa eu só me recordar. Mas aqui é pontual. Agora eu tenho que julgar os embargos. Os embargos. Limitar o raciocínio do voto condutor daquele acordo. É isso que eu quero deixar limitar claro. a parte que foi embargada. Exato. Nós estamos votando então, nessa parte embargada eu acompanho. Sim. Eu acompanho. Acompanho. Então, André já votou? Acompanho. Por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o vice apontado, reconhecer também a isenção da área coberta por florestas nativas de 1.544,7 hectares. Eu vou pôr tudo como o Matheus pôs, mas aqui a declaração só aceita uma casa decimal, né? Então a gente ficar falando em 3 não faz muito sentido. Mas, bom, o RF resolve, faz lá. O 5. Tá certo. O item 5. Agrocomercial Mascarenhas.
Trata de processo de notificação de lançamento, através do qual se exige da interessada ITR, relativo ao exercício de 2005, acréscimo de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de 3 milhões, incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Lavrinhas, com NIF, com área de 5.780, localizado no município de Guaratinguetá. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas nas folhas 5 e 6. O fiscal autuante relatou que a contribuinte regularmente intimada para comprovar a isenção relativa à área de preservação permanente apresentou o laudo técnico em desacordo com o disposto no artigo 9º. Por esse motivo, esse item da declaração foi glosado. Também foi modificado o valor da terra nua declarado com base nas informações da CIT. A interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que o imóvel está inserido quase que em sua totalidade à área de APP, pois está acima de 1.800 metros de altitude, com inclinação em grande parte de mais de 45 graus. Sempre declarou nas DITRs a área de preservação permanente. No exercício, ela não pode ser tributada, embora parte do imóvel seja utilizado com criação de animais de grande e médio porte. A outra metade da área é dedicada exclusivamente à preservação ambiental. O imóvel está situado entre o município de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Campos do Jordão, divisa com o Parque Estadual de Campos do Jordão. A tipologia existente do imóvel é composto por floresta umbrófila, densa, mista, de campos semi-preservados. A notificação não procede, porque a área de preservação permanente não pode ser enquadrada como tributada. Acompanha a impugnação os documentos de folha 104, 165, 180 e 202. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que considerou o lançamento procedente em parte, com a manutenção do crédito tributário exigido. Aqui eu transcrevo a emenda. Em suma, a DRJ entendeu por considerar a área de preservação permanente comprovada nos autos, um montante de 4.732, alterando os seguintes itens do lançamento. Aqui eu transcrevo a alteração da área tributável, área aproveitável, grau de utilização, valor da terra nua, imposto devido. Em razão da decisão, foi apresentado recurso de ofício, consulpedando no artigo 34 do Decreto 70235, as alterações introduzidas pela Lei 9.532 de 97, em observância ao artigo 1º da Portaria MF 3 de 2008, que prevê interposição do apelo necessário, sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo, encargos de multa em valor total superior a 1 milhão. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, reprisando grande parte dos argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer comentários sobre a causa recorrida e requerer juntar documentos anexos. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento dos recursos de ofício voluntário, nova apresentação de contrarrazões. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade. Primeiro, do recurso de ofício. Esclareço aqui que a portaria 63 de 2017, 10.2 de 2017, revogou a portaria e majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para 2.500.000. Dessa forma, tendo visto que o montante exonerado a título de tributo em caso de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na portaria, aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância, eu decido pelo não conhecimento do recurso de ofício. O juízo de admissibilidade do recurso voluntário, ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. No mérito. Posso prosseguir, presidente? Eu gostaria de votar. Então, passo ao mérito. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito aos seguintes pontos: reconhecimento da isenção da área de preservação permanente declarada no montante de 5.517,5 hectares, alteração do VTN apurado pela fiscalização, impossibilidade de aplicação dos juros Selic sobre o montante devido, confiscatoriedade da multa aplicada e, subsidiariamente, a devolução de prazo para a apresentação de laudo complementar juntado de novos documentos, ao que se passa a analisar. Em seu recurso, o contribuinte reitera que os laudos técnicos demonstrariam nitidamente a área de preservação permanente, correspondente a 5.517,5 hectares, por estar inserida na área de preservação ambiental da Mantiqueira, nos termos do Decreto 91.304, conjugado com a Lei 4.771, alterado pela Lei 7.813, em seu artigo 2º, alíneas A, B, C, D, E e H. Nesse sentido, requer o conhecimento da área de 5.517,5 hectares, a título de preservação permanente, afastando, consequentemente, a tributação da respectiva área. Em razão da divergência na dimensão da área constante nos documentos apresentados pelo contribuinte,
A DRJ entendeu que caberia afastar a tributação do ITR a APP comprovada nos autos, montante de 4.732,37 hectares, alterando os seguintes itens do lançamento. Pois bem, a teor do disposto nos artigos 150 da Lei 5.172, Código Tributário, da Lei 9.393, o ITR é um tributo sujeito a lançamento por homologação, não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para apuração do imposto, seja na data do ocorrência do fato gerador do tributo ou na apresentação da ITR. Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito. Cumpre destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a isenção das áreas declaradas. Não cabe ao fisco, neste caso, obter prova da existência da área declarada, mas sim a recorrente apresentar os documentos solicitados pela fiscalização. E a respeito da comprovação da APP, constam nos autos os seguintes documentos e que interessam ao debate em questão: o ato declaratório ambiental, o laudo técnico elaborado pelo engenheiro Ricardo Gomes Pérez, com RT, mapa de folha 50, o laudo de avaliação elaborado pelo engenheiro Ricardo Gomes Pérez, com RT, mapeamento das áreas de preservação permanente e laudos de avaliação, com RT, laudo técnico de avaliação, mercadologia, parecer elaborado por John Stavros Castelhano, laudo de caracterização ambiental, com RT. Analisando as provas acostadas aos autos, tem percepção distinta da DRJ acerca da comprovação da área de preservação permanente. A meu ver, analisando os documentos contextualmente, em conjunto, denota que assiste razão ao contribuinte ao pleitear o reconhecimento da isenção da área correspondente a 5.517,5 hectares como de preservação permanente. A propósito, transcrevo as seguintes conclusões apontadas pelo laudo de caracterização ambiental, com RT, juntados aos autos após a apresentação do recurso voluntário. Conforme visto acima, o laudo técnico afirma que a propriedade pode ser considerada integralmente como de preservação permanente quando aplicados os critérios apenas da altitude acima de 1.800 metros e as áreas inseridas em topo de morro. Essa informação demonstra estar em consonância com o laudo técnico elaborado pelo engenheiro Ricardo Gomes Pérez, que apontou o montante de 5.517,5 hectares como de preservação permanente. Dessa forma, de acordo com o livre convencimento motivado, forma convicção no sentido de que cabe considerar a área declarada de 5.517,5 como de preservação permanente, e desse modo, essa área deve ser excluída do cálculo do ITR. A propósito, entendo que não cabe o reconhecimento da APP para além do montante declarado, eis que a lide deve estar distrita ao lançamento em questão que instaurou o litígio. Também, a título de esclarecimento, registro que no tocante às APPs e reserva legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos anteriores à Lei 12.651 de 2012, é desnecessária a apresentação do ADA para fim de cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9.393. Esse entendimento também é adotado por este relator. Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da APP no montante de 5.517,5 hectares. Item 2.2, do valor da terra nua apurado pela fiscalização. Aqui esclareço que o VTN considerado no lançamento ele pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico elaborado por engenheiro civil, florestal ou agrônomo, acompanhado de cópia de anotação de responsabilidade técnica devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, que demonstre o atendimento das normas da ABNT. O VTN refletirá o preço de mercado de terras apurado em 1º de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador e será considerado a autoavaliação da terra nua, preço de mercado. Para a revisão dos valores habitados pela fiscalização, cabia interessado carregar os autos laudos técnicos de avaliação emitido por profissional habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e as fontes consultadas, demonstrando de forma inequívoca que não houve subavaliação no valor declarado. Contudo, o laudo técnico carreado aos autos nem demonstrou atendimento das normas da ABNT, sobretudo a NBR 14.653.3, conforme bem analisado pela DRJ, e também constatado por este relator nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo as considerações da DRJ. Caberia recorrente, a meu ver, combater as informações tecidas pela DRJ, que culminaram na desclassificação do laudo como elementos de prova robusta, sobretudo das diversas informações no tocante às amostras colhidas, o que não foi feito. A propósito, o laudo apresentado em sede de recurso também apresenta vício, eis que, apesar de mencionar estar em consonância com o que estabelece a ABNT,
pela leitura do documento, verificam a insuficiência de elementos amostrais por terem sido apontados e discriminados apenas 2 fazendas para fins de comprovação. Imóveis R1 e R2. Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, visto que o laudo não atende às normas da BNT. Em síntese, o sujeito passivo não desincumbiu do seu ônus. Da taxa de juros com base na Selic, item 2.3, aqui já é a matéria de acumulado no âmbito desse conselho, súmula CARF 4. A alegação, item 2.4, a alegação de confiscatoriedade da multa aplicada de 75%. Matéria também simulada, né, súmula CARF 2, que o CARF não é competente para se pronunciar. Item 2.5 do pedido de devolução do prazo para apresentação de laudo complementar. Aqui eu esclareço, né, que deve ser apresentado quando da impugnação, contudo, permite ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para impugnação, quando este possuírem feito probante, contribuído para o convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material, o registro que este relator como destinatário da prova analisou todos os documentos apostados aos autos, inclusive os apresentados após a protocolização do recurso. E passo à conclusão, voto por não conhecer do recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer a área de preservação permanente declarada, no montante de 5.517,5 hectares. Perguntas? Então, doutor Matheus, esse raciocínio que o senhor fez, eu fiquei na dúvida, que os 5.517 seriam vegetação altitude acima de 1.800 metros? E a área se me permite complementar, pelo que eu entendi, qualquer área da propriedade acima de 1.800 seria APP. Sim. Tá, então quer dizer que qualquer imóvel de Curitiba, que está toda a região é acima de 1.800, é integralmente APP? Não. Existe aqui um contexto probatório dessa área. E não bastaria, e seria aqui, nos termos do laudo, de quando aplicados os critérios apenas da altitude acima de 1.800 e as áreas inseridas em topos de morro. Como fala no laudo apresentado no recurso, apenas analisando as áreas de preservação permanente de altitude superior a 1.800 metros e outras inseridas ao redor de nascentes e cursos d'água, vimos que a soma dessas glebas é de 4.628, ou 80% da propriedade. No entanto, nota-se, através do levantamento planeal trimétrico, que destes 20% remanescentes, temos 19,62% de áreas cobertas por vegetação, ora primária, ora secundária, nos estádios médio e avançado de regeneração, áreas não passíveis de qualquer tipo de utilização. Então, 80% seria 1.800 metros, área superior a 1.800, inseridas nascentes e cursos d'água, e os 20% seria a área de vegetação primária ou secundária nos estados médio e avançado de regeneração. O que a DRJ fez foi considerar a leitura que eu fiz aqui é que a interpretação que a DRJ fez do laudo não seria a mais adequada, mas como ele apresentou um laudo no recurso, acaba esclarecendo que de fato toda a área encontra-se em APP. A DRJ entendeu que poderia haver uma outra área que não estaria em APP. E esse laudo aqui, no meu entendimento, ele acabou complementando essa prova, esclarecendo que esse 19% aqui, o restante, seria a vegetação primária ou secundária. Então, também seriam áreas não tributáveis.
Mas então, doutor Matheus, não são áreas de preservação permanente, sim áreas de florestas nativas? Esse excedente? Bom, só dar uma olhadinha no voto da DRJ, que como é um processo mais antigo, para eu resgatar a memória aqui do meu raciocínio. No ADA ele informou a mesma área? Sim. Então tem laudo e Só ADA. resgatar aqui. Tem vários documentos, mas como existe uma divergência, a DRJ escolheu pelo valor, pelo menor valor. Aí eu entendi que o laudo posteriormente apresentado, ele esclarecia que de fato toda aquela área seria de preservação permanente. Então a área seria considerada integralmente como de preservação permanente quando aplicados os critérios apenas à altitude acima de 1.800 e as áreas inseridas em topo de morro, sob outro ângulo. Me parece que há até uma sobreposição aqui, não? De que também seria uma área de preservação permanente e florestas nativas. Me parece que ele segrega depois. Você quer dar uma olhada com calma? Melhor dar uma olhada. Eu preciso lembrar porque é um processo mais antigo para resgatar a memória do meu raciocínio. Vamos deixar no intervalo, vamos suspender o julgamento dele um pouquinho, pode ser? Tá, joia. E aí você dá uma lembrada aí para dar uma explicada melhor nisso daí, tá ok? Tá ok. 6, ainda mais que ele é repetitivo, né? Os 6 e 7 são dele. O próximo é do Rodrigo. Oito. E tem 8. Rodrigo? Rodrigo? Tá. O item 8 é também de TR, Pedro Augusto Mendonça de Araújo. Acho que ele é o paradigma do próximo, né? E aí eu acabei fazendo muitas referências aos documentos, e para dar, de repente, tentar dar agilidade, acabei, em vez de transcrever os dados, colocando a imagem do dado. Então, se for o caso de alterar... E a orientação é para não colocar imagem no acórdão também, porque pesa o arquivo. Foi mais para... Enfim...
Então, na origem, é uma notificação de lançamento, ITR. E aí, na notificação é falta de comprovação da área de produtos vegetais, falta de comprovação do VTN. E aí, o demonstrativo de apuração do imposto. Os dados. E aí, põe já destacando que a área total aí coloca 714. Área do imóvel. Área de produtos vegetais, 681. E aí, de acordo com o relatório fiscal, fala em formal de partilha da ação de inventário de bens, e inventariante ao contribuinte, foi encaminhado termo de intimação fiscal ao espólio, deixou de apresentar o laudo de avaliação do VTN, deixou de considerar o memorial descritivo e a planta do imóvel de referenciado, e aí fala algumas coisas sobre a sujeição passiva, e aí aplicou a subrogação e constituiu o nome do cônjuge meeiro na notificação. Ciência da notificação, aviso de recebimento, os demais responsáveis foram notificados, conforme a ES, a impugnação alega que a alíquota do cálculo do imposto seria 0,15% se tratar de imóvel com grau de utilização superior a 80%. E que a propriedade é utilizada para o plantio de cana-de-açúcar e apresentou um contrato de arrendamento. O lançamento foi julgado procedente em parte, porque dos 681 hectares da área de produtos vegetais, a DRJ reconheceu esse contrato de arrendamento, comprovando como parte da área utilizada com produtos vegetais, 335,26 hectares. E a essência do acordo, recurso voluntário. O recurso voluntário alega o seguinte, que o imóvel possui uma área de Mata Atlântica, correspondente a 135 hectares, a desnecessidade doada para a exclusão dessa área de Mata Atlântica, e que a área tributável seria teria que ser diminuída, essa área de Mata Atlântica e a área arrendada, 335,26, a área tributável de 243,43. E aí no voto recurso tempestivo, eu faço aí a decisão de piso. O que ficou envolvido no cálculo era o seguinte: a declaração, a parte da notificação e decisão. E aí a utilização, como ele fala do grau de utilização, tem um grau de utilização que ficou na declaração, que foi notificada e a decisão. E no recurso, a corrente alega que possui uma área registrada de 714 hectares. Em razão de imprecisões decorrentes do registro do imóvel, a área constante da matrícula da fazenda São Jorge Mato Escuro restou registrada maior. Estão realizando o procedimento de retificação da área. O imóvel possui uma área de mata correspondente a 135 hectares, dispensa de necessidade de água. Embora esteja realizado o procedimento de retificação da área, possui uma área registrada de 714 hectares, dos quais 135,31 corresponde à área de mata, a alíquota a ser aplicada é 1,9%. Então, observo aí que ele não apresentou contestação no fundamento da decisão, aceitando o VTN arbitrado e a redução na área de produtos vegetais. A área total do imóvel, o total declarado foi 714 hectares. No procedimento fiscal foram apresentados memoriais descritivos e plantas de imóvel que não foram aceitas pela fiscalização, porque foi essa planta do imóvel foi realizada foi depois do 22/10/2011. A questão é que tem as certidões e a escritura consta uma área de 614 hectares relativa ao imóvel. Eu falo, trata-se de ponto que não foi contestado em sede de impugnação, na qual somente foi questionada a alíquota aplicada por conta do grau de utilização. Na ocasião, o então impugnante reiterou que se tratava de propriedade rural com área aproveitável de 681,1 hectares. Além disso, em ambas as peças de defesa, o contribuinte afirma possuir uma área de 714 hectares, informando apenas no recurso voluntário, de forma genérica, que a área constante da matrícula Fazenda São Jorge Mato Escuro estou registrada maior. Todavia, não especifica qual seria a área correta, requerendo somente a consideração
da área de mata de 135,51 hectares. Resultaria em uma área tributável de 578,69. E eu considero como área total uma matéria não contestada. Ele fala 714 e não está no corpo dos recursos, nada sobre isso. E a área de mata, em relação à área de mata, as observações acima se fazem pertinentes, memoriais descritivos e plantas foram analisados pela fiscalização e não considerados por conta da data. A planta anexada a recurso, com data de março de 2001, poderia, apesar de não ter assinatura e qualificação do responsável, suprir o aspecto temporal, desde que, a despeito de estar em nome do arrendatário, o nome do imóvel semelhante à área com a planta apresentada durante o procedimento fiscal permite incluir da mesma região. Porque lá na fiscalização ele apresentou essa parte esquerda aqui, né? E eu fui desconsiderado por conta da data da planta. Só que no recurso tem essa outra planta aqui, que tem uma parte, né? E aí só para mim não vai fazer muita diferença, mas talvez entendimento colegiado. Então, há que se observar, porém, que o contribuinte não se surgiu em primeira instância quanto à questão. Reitera-se, na impugnação, o contribuinte se pronunciou nesses exatos termos. No caso dos imóveis em questão, trata-se de propriedade rural para aproveitável de 681,1 hectares, integralmente utilizada para o plantio de cana-de-açúcar, com grau de utilização 100%. Assim, também essa questão deve ser considerada como matéria não contestada. Posto isso, os argumentos trazidos do grau de recurso devem ser considerados preclusos, restando contestação genérica quanto à decisão recorrida que deve ser mantida. Por essas razões, eu conheço do recurso e do provimento. Perguntas? Eu acho melhor tirar as imagens do voto. Pior que dessa vez eu fiz tudo com imagem, tudo bem. Vou tirar. Mas é porque a orientação é para não colocar a imagem. É só para facilitar a consulta, que tem os processos que eles estão, mas depois eu tiro, então. Cleverson? Eu acompanho o voto do relator. Aide? Estou dando só uma olhada rapidamente no recurso, 1 minuto só para ver aqui, 1 minuto. Eu acompanho aqui o relator, apesar do recurso no início, de trazer um relato dos fatos processuais, invocando inclusive o VTN, mas nas suas razões ele não trata do VTN. Especificamente, como bem relatou o doutor Rodrigo, questiona a área do imóvel, né, eventual erro. Acompanho o relator. Matheus? Eu acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. O item 9 é repetitivo. Item 10, Andréia. Item 10, Urucânia Imóveis. Esse processo é referente à ITR. O contribuinte não comprovou a área ocupada com produtos vegetais e o valor da terra nua. O recurso voluntário argumenta que, conforme a DITR apresentada, além dos 264 hectares constantes nos contratos de arrendamento, também foram utilizados na plantação de cana-de-açúcar daquele ano os demais 316,8 hectares.
ocorreu ilegalidade no procedimento de apuração do valor da terra nua, ao basear-se indevidamente em valores constantes no CIT. Passando para o voto, a área de produtos vegetais, certo? Que eu tinha colocado nas tablas. Isso aqui eu faço um resumo. O efeito, a declaração do contribuinte na ADTR de 2010 não é suficiente para afastar o ônus de comprovar a existência da área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, conforme declarada, cabendo ao contribuinte manter em boa guarda toda a documentação comprobatória de suas declarações. A documentação adunada aos autos, que eu cito as folhas, evidencia a existência do contrato de arrendamento agrícola. No entanto, para a comprovação da área plantada, cabe ao contribuinte um ônus probatório de forma clara, precisa e eficaz, de tal forma que traga os elementos suficientes objetivando a comprovação da atividade agrícola em nome do parceiro outorgado e a área de plantação. Nesse sentido, é o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 9.393, que eu cito aqui. Conforme se verifica no inciso 5º do parágrafo 4º, acima transcrito, a área deve ser efetivamente utilizada na plantação com produtos vegetais e, para tanto, o contribuinte deve se valer de dados a serem por ele colhidos junto ao arrendatário quando o imóvel estiver sendo explorado em regime de arrendamento. Dessa forma, caberia ao contribuinte apresentar todos os documentos tendentes a evidenciar a área efetivamente utilizada no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador, e não apenas contrato de arrendamento, que deve ser apreciado juntamente com outros elementos probatórios. Assim, não tendo trazido aos autos a documentação comprobatória suficiente da área efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR, não cabe acatar a área de produtos vegetais requerida de 580,8 hectares para fins de apuração do grau de utilização. Agora, com relação ao valor da terra nua. Insurge-se o contribuinte contra o valor da terra nua. Segundo o recorrente, ocorreu ilegalidade no procedimento de apuração adotado pelo fisco. Aduz ser indevida a apuração do VTN, que baseou-se em valores constantes no CIT. O efeito, cabe já destacar que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto 7235 e encontra-se em consonância com os ditames estabelecidos no artigo 142 do CTN. Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação do valor da terra nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14653, da ABNT, com grau de fundamentação, precisão 2, com anotação de responsabilidade técnica. A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarada ensejará o arbitramento do valor da terra nua com base nas informações do Sistema de Preço de Terra CIT da Receita Federal, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393. Ocorre que em nenhum momento o contribuinte providenciou laudo de avaliação, objetivando demonstrar que o imóvel em referência apresenta condições que justifiquem a utilização de outro VTN por hectare inferior ao valor apresentado no Sistema de Preço de Terra. Eu trago aqui o artigo 14 da lei. Neste diapasão, ressai claro que, com a publicação da Lei 9.393, em seu artigo 14, dispõe que as informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 8.629, e considerarão levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura das unidades federadas ou dos municípios. Assim, se a fixação do VTN médio não tem por base o levantamento por aptidão agrícola, então não se cumpre o comando legal e o VTN adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora, não sendo legítimo, portanto, não podendo este ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte. No presente caso, a tela CIP foi juntada à folha 7 dos autos e indica o VTN médio por aptidão agrícola relativo ao exercício de 2010. Dessa forma, ressai configurado
que está correto o procedimento adotado pela fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, no caso, caso o contribuinte não concordasse com o VTN indicado, caberia ser comprovado o seu valor por meio de laudo de avaliação emitido por profissional habilitado, o que não foi feito pelo contribuinte, na medida em que os documentos apresentados nos autos não atestam o VTN indicado na DTR apresentada. Assim, deve ser mantido o lançamento. A conclusão do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Eu tenho uma ponderação. Pode falar já? Pode. Diga. Eu acho que houve um equívoco aqui, doutor André, assim, porque, pelo que eu vi aqui, a tela CIPT juntada, inclusive realmente na folha 7, que a senhora mencionou, ela não indica a aptidão agrícola, não, pelo valor médio das declarações. Aqui não está para aptidão agrícola, não. VTN médio por aptidão agrícola, isso aqui não significa aptidão agrícola, não? Não, pode ver que ele utiliza o valor VTN DIST. A aptidão agrícola está em branco aqui, não tem nada escrito. Se for, então realmente está errado. Então não poderia ser. Teria que ser o VTN indicado pelo contribuinte, né? Pelo que eu entendi, nesse caso, dos autos não foi juntado nenhum laudo, né? Então aí a gente restabeleceu o valor declarado, originalmente declarado. Né? Eu entendi que isso aqui era aptidão. Eu tinha escrito aqui VTN médio por aptidão agrícola, entendi isso. Qual que é o valor originalmente declarado, doutor Raide? Eu não vi, doutor Carlos, eu não cheguei nesse ponto, não. Vá olhar lá, por favor. Zero. Exatamente, doutor Raide, zero. Aí não dá para admitir zero. E agora? Vai. Na ausência de valor, tem que ter um valor, né? Que ele teve a oportunidade, né, para poder apresentar. Teve tudo, ele não apresentou. Laudo. Eu teria só que acrescentar isso aqui. O fiscal arbitrou, mas era zero. Como é que eu vou restabelecer o valor por ele declarado, se ele não declarou zero? Eu acho que ele considerou que não tinha terra nua, né? Era toda a área da fazenda ocupada por produtos vegetais, né? Mas ele não declarou nada. Tá, área utilizada em atividade rural. Ele coloca tudo, 580. Mas não declara parcial, como é que pode? Se é a soma, a área de produtos vegetais, tá? Mas não é razoável uma coisa dessa, né? Bom. Andréia, bota esse, então. Oi? O voto é este. Cleberson. Não, eu perdi uma parte aí do voto, doutora Andréia. A senhora modificou o voto, doutora Andréia? Não, nesse caso... Quando a senhora diz que indica o VTN médio por aptidão agrícola nas folhas 7. Certo. Essa a ponderação do doutor Raide... Nesse caso aqui, não tem, né? Não tem o VTN por aptidão agrícola, não é isso? Não tem. Então é necessário fazer algum raciocínio diferente aqui para...
Não, exato. Não tem para aptidão agrícola. Contudo, mas, diante da ausência, como contribuinte de zero. Veja que nós estamos aqui num impasse, porque a utilização da vertente por aptidão agrícola independe do valor que eu atribuo, eu como contribuinte atribuo à terra. Veja que o artigo 14 da Lei 9.393, ele fala inclusive na falta de entrega da declaração. Por isso que o doutor Raíde está pensativa como resolver essa situação, né, doutor Raíde? Então, nesse caso, e como é que faria? Porque, nesse caso, ele declarou zero, né? Mas no artigo 14, realmente... Ele jamais poderia ter declarado zero, porque a terra tem algum valor. A terra tem algum valor, e inclusive teria uma base tributável, que é o VTN tributável. O que não teria seria a área aproveitável, segundo a declaração dele. Desculpe. O grau de utilização seria 100%. Porque toda a área seria aproveitável. Mas tem uma base de cálculo. Então, ele deveria ter declarado o valor para a terra, o preço da terra, que naturalmente tem, já que é explorada, e ele não fez isso. Ele não está nem pedindo o valor declarado, não é isso que eu entendi? Porque na impugnação ele pede um valor por hectare de 1.702. Então, aí podemos resolver por esse caminho, doutor Rodrigo. Valor que ele, não declarado, mas o que ele informa, né? Ele informa depois, né? Eu não tinha entendido porque a doutora Andrea não colocou. Realmente eu não percebi. Eu não percebi isso. Mas se essa informação que o doutor Rodrigo está dizendo, ela pode ser, me parece que podemos utilizá-la para resolver aqui a situação. Só um instante, por favor. É o VTN reconhecido por ele na sua impugnação, não é isso? Só um instante. Mas na impugnação ele fala o valor das... Esse 989 não é das benfeitorias? Não, ali no final ele fala em valor por hectare ali, não é isso? Ah, ele fala? Finalzinho, ó. 29. Qual é a página, doutor? Por favor. 29. A partir dos documentos, ele reconhece, né, que tem esse valor por hectare, que seria de 1.702. Então, poderia ser por esse valor reconhecido pelo contribuinte. Andréia, eu preciso que você direcione o seu voto. Eu voto dessa forma, então. Para poder acatar o valor reconhecido pelo contribuinte de 1.702. Mas aí você tem que inserir no voto a questão de
Você está catando porque o VTN foi arbitrado sem aptidão agrícola. Aqui eu vou ter que modificar, com certeza. Mas isso não está gravando? Esse valor aí não vai dar superior ao valor VTN apurado pela fiscalização? Não. Vai não. Da fiscalização é 2.100. 2.101. 2.101. Então como é que ela apurou o valor da terra nua de 499? Fala, será que eu estou no ano certo? Onde que você está olhando aqui? Ela apurou maior. Eu estava olhando o outro processo, não esse. Porque tem um repetitivo. Ah, tá. Bem, André, então, dá provimento para o usuário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte, reconhecido na impugnação? Sim. No montante de 1.702. R$1.000? 702,00 por hectare, né? Uhum. Então, dar provimento parcial e recurso voluntário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte no montante de R$1.702 por hectare. É isso? Mas e o repetitivo também tem VTN? Não sei. Porque Não pode sei. estabelecer valor fixo assim? Não sei. Ela tem que falar o valor que ele acatou. Se eu não estabelecer, vai ficar em aberto. Uhum. Vai ficar desse jeito. Cléberson. Eu acredito que é uma boa solução. Me parece aqui que no recurso voluntário, doutor André, também poderia se dizer que ele ratifica esse valor. Uhum. Ratificado no recurso voluntário, apresentado... Me parece aqui, porque eu estou lendo rapidamente o texto, né? Mas a senhora pode avaliar melhor. Uhum. Eu não coloquei no dispositivo. Não falei que foi reconhecido na impugnação. Eu falei reconhecido pelo contribuinte no valor de 1.702. Ela não vota que tem que falar que isso aí está na impugnação respaldado no recurso. No recurso, acho que não. Nesse sentido. Não, de acordo com o Cléberson, ele não fala o valor, mas ele confirma a impugnação. Não, no recurso ele acaba comparando o que foi feito em 2008 com esse. Ele fala que não poderia ser tão diferente. Mas na impugnação também ele fala isso, apesar de falar também do 1.700 e pouco. O 1.702 eu acho que não aparece no recurso, não. Aparece. Aparece também. Igual, e essa parte aí que ele compara 2008, ele também compara na impugnação. Eu voto para acatar. Então, resumindo, eu acompanho o voto da relatora. Pois é, mas deixa eu repetir, porque depois teve mais discussão aí. Dá provimento parcial e recurso voluntário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte no montante de R$1.702 por hectare. Certo, Andréia? Certo. Aqui Cléberson acompanhou, então. Certo? Correto. Raide. Eu acompanho. Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos. Pinheiro, item 12. Pode dar uma pausa, doutora Miriam, rapidinho? Ok. Eu também gostaria. Tá, 5 minutinhos. Vamos parar aqui a gravação.